Olá! No Judiciário em Evidência de hoje vamos falar sobre os projetos estratégicos prioritários da atual gestão do Tribunal de Justiça do Ceará. Veja também, TJCE firma convênio para inserir jovens em acolhimento no mercado de trabalho e parceria com prefeituras permite implantação de central para acompanhamento de penas. O Tribunal de Justiça do Ceará firmou convênio para capacitar adolescentes em situação de acolhimento institucional. O objetivo é promover a contratação desses jovens na condição de aprendizes para que eles possam ser independentes quando saírem dos abrigos. O acordo de cooperação técnica vai beneficiar, ao todo, 158 adolescentes com idade entre 14 e 18 anos de 15 instituições de acolhimento. Após receberem capacitações teóricas e práticas, eles poderão ocupar vagas na indústria ou no comércio. Da mesma maneira como temos a Federação do Comércio junto com os seus sindicatos, do qual as empresas são filiadas, há uma possibilidade muito maior dessa inclusão, enquanto que o SENAC ele vai estar dando a sua capacitação dentro dos vários cursos dos quais esses jovens poderão ser inclusos. Vai passar por um processo de seleção, vendo qual o perfil desse aluno para qual a gente vai dirigir. Se é na área da construção civil, se é na área do vestuário, se é na área de alimentos. São mais de 150 cursos que nós vamos disponibilizar dentro das nossas unidades educacionais do Senai. A ideia é que essas pessoas que estão na idade de trabalhar, a partir de 14 anos, que pudessem ter um emprego com carteira assinada e aprender um ofício para quando saírem dos abrigos, a partir de 18 anos que saem, tivessem já uma profissão, tivessem já um trabalho. A Superintendência Regional do Trabalho e Emprego também integra o acordo. Além de realizar a fiscalização das empresas que precisam atingir a cota, cumprir a cota legal de menor aprendiz. Isso é uma forma que essas empresas venham a procurar contratar esses jovens, esses adolescentes. Nós também vamos levar a carteira de trabalho aos abrigos. A vice-governadora do estado, Isolda Sela, destacou a importância da parceria entre instituições públicas e privadas. Essa ação é voltada para os jovens que estão em situação de abrigamento. É preciso uma contrapartida mais forte do Estado e da sociedade para que eles tenham oportunidade de construir uma trajetória de vida, claro, no presente deles ali, mas também projetando para o futuro uma oportunidade melhor. A assinatura do acordo de cooperação técnica ocorreu no dia 20 de março no Palácio da Justiça. O presidente do TJCE, desembargador Gleidson Pontes, disse que o convênio é motivo de orgulho para o povo cearense porque permite o resgate da cidadania dos jovens que vivem em situação de acolhimento. Eu sempre acredito que a união faz a força. Isso é um adágio antigo que se aplica em qualquer época. E aí nós estamos vendo a iniciativa privada buscando o setor público, fazendo o caminho de volta, para que a gente construa algo positivo em prol da sociedade. O Poder Judiciário também firmou parceria com as prefeituras de Caucaia e Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza. A iniciativa vai permitir a implantação da Central de Acompanhamento das Penas Restritivas de Direitos. Além da fiscalização do cumprimento das medidas alternativas, as centrais devem desenvolver ações culturais e educativas, capacitação profissional e inserção no mercado de trabalho. O acordo foi assinado na terça-feira, 21 de março, no Tribunal de Justiça do Ceará. O presidente do TJCE defendeu que a união irrestrita entre as instituições e a sociedade, bem como a educação, são caminhos para a paz social. Educando a criança, preparando essa criança para uma vida digna, não só na formação escolar, mas também oferecendo-lhe oportunidades de emprego e renda, ele não vá para o mundo do crime. Mas uma vez que nós já estamos com uma pessoa condenada por um ato praticado na sua adolescência ou mesmo na vida adulta, ele possa ter a chance de se recuperar pagando essa pena de forma alternativa, com um regramento que a lei prevê de forma socialmente justa. A juíza Graça Quental, titular da Vara de Penas Alternativas de Fortaleza e que está à frente do projeto, explica que as centrais são baseadas em modelo do Conselho Nacional de Justiça. Teve origem através da Resolução 101 de 2010 do CNJ, que
institui o acompanhamento de penas e medidas alternativas em substituição à prisão. E a gente observa que a cada dia a pena alternativa, ou seja, as penas restritivas de direito, elas são muito mais eficientes, elas são mais educativas do que a prisão. Os prefeitos de Caucaia e de Maracanaú destacaram que as centrais colaboram com a redução dos índices de criminalidade. As pessoas que cometem um delito, ele não tem oportunidade de emprego e a gente tem que facilitar para que ele para que ele é um cidadão, mas para que ele seja aceito no mercado de trabalho. Nós, no gabinete do prefeito, desde a época do Roberto Pessoa, nós já tínhamos uma pessoa cumprindo pena alternativa. E graças a Deus é um cidadão, ressocializou e a gente está hoje com ele transitando normalmente e é isso que a gente busca. O convênio também envolve a Secretaria da Justiça do Estado, o Ministério Público, a Defensoria Pública e a FATEN, Faculdade Terra Nordeste de Caucaia. É necessário que a gente se articule e a gente consiga incluir várias alternativas para que os nossos internos passem a se recuperar e quando terminarem de cumprir a sua pena, saiam pessoas capacitadas e regeneradas para que eles possam ter uma vida normal. As centrais de penas alternativas são ligadas aos juízes de varas e juizados das comarcas de Caucaia e Maracanaú. Elas recebem pessoas condenadas por crimes considerados leves, sem uso de violência e que apresentam bons antecedentes, são réus primários, têm endereço fixo e profissão definida. Nessas situações, o juiz pode substituir a prisão por medidas alternativas. O presidente do TJCE, desembargador Gleidson Pontes, recebeu a diretoria da OAB Ceará para debater melhorias na prestação jurisdicional. Além do presidente da OAB, Marcelo Mota, participaram os representantes das subseções da capital e do interior. No encontro, foram apresentados os desafios enfrentados pelo judiciário e pelos advogados e as sugestões para aprimoramento dos serviços. O desembargador defendeu a necessidade do diálogo. Não se faz nada só. A Ordem dos Advogados é parceira, ela precisa estar junto do Poder Judiciário para que as coisas aconteçam em prol da sociedade. O Judiciário presta jurisdição e a advocacia faz requerimentos. Nós temos que estar unidos para um objetivo só, dar uma prestação jurisdicional célere e eficiente. Ainda na ocasião, o presidente do tribunal disse que foi criado um grupo de trabalho para reformular o Código de Organização Judiciária do Estado. Segundo o magistrado, em breve, os advogados serão chamados para contribuir com sugestões. O desembargador explicou que a virtualização dos processos no interior é prioridade da gestão. O presidente da OAB Ceará destacou que a reunião foi produtiva. Tenho certeza que esse olhar mais voltado da atual gestão do presidente Gleidson Pontes ao primeiro grau de jurisdição é fundamental, porque é no primeiro grau onde o juiz produz a prova, onde tem o maior número de processos de ação. Então, é louvável. E também estamos muito satisfeitos com a possibilidade de termos aí um novo Código de Organização Judiciária. Ao final da reunião, Marcelo Mota entregou carta com as sugestões dos advogados. O encontro ocorreu no dia 20 de março, no Palácio da Justiça. Participaram juízes auxiliares da presidência do TJCE, além do diretor do Fórum Clóvis Bevilacqua, juiz Ricardo Vidal Patrocínio. O Judiciário em Evidência faz agora um breve intervalo e daqui a pouco volta para falar sobre as ações da Secretaria de Planejamento e Gestão do TJCE para o biênio 2017-2019. Para mim é uma honra ser mulher trabalhadora do Tribunal de Justiça, estou aqui há 18 anos e ao mesmo tempo é uma luta grande, porque temos que nos dedicar à nossa casa, aos nossos filhos, ao mesmo tempo exercer a função de servidora pública. A gente faz por onde ser uma luta suave, não ser tão sufocante. Pelo menos eu gosto do dia a dia, como servidora e como dona de casa. É eficiente, trabalhadora e competente. Trabalho com o público, a gente sempre tem que receber as pessoas bem. Aqui, ouvindo, alegre, contente. E os problemas, deixar em casa. A
Assembleia Legislativa do Ceará aprovou o projeto de lei que trata da reestruturação do Judiciário Estadual. Entre as mudanças está a transferência de recursos destinados à remuneração de cargos comissionados do 2º para o 1º grau. A iniciativa é fruto de esforço da atual administração do TJCE e visa ampliar o atendimento dos serviços em conformidade com o Conselho Nacional de Justiça. Com a medida, será possível aumentar o número de servidores que atualmente trabalham nos fóruns da capital e do interior, sem gerar ônus ao tribunal. Os detalhes do projeto foram debatidos em audiência pública, realizada no dia 14 de março pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Assembleia Legislativa do Ceará. O juiz Luciano Lima Rodrigues, auxiliar da presidência do TJCE, esclareceu as principais mudanças propostas. De acordo com o texto aprovado, utilizando os mesmos recursos para pagar os atuais 900 comissionados, o TJCE passará a remunerar 1.217. Também haverá a extinção de 81 cargos comissionados no tribunal, será refundada a estrutura de cargos de provimento em comissão e regulamentada a lei da gratificação por execução de trabalho relevante, técnico ou científico. As medidas vão possibilitar a criação de 398 cargos nas unidades judiciárias de 1º grau da capital e do interior, todos para o desempenho da atividade fim. Segundo o presidente do TJCE, desembargador Gleidson Pontes, as mudanças vão possibilitar o aumento da produtividade e a redução do tempo de duração dos processos, beneficiando principalmente a sociedade cearense. Primeiro, a gente teve que debater muito internamente e os desembargadores entenderam a necessidade de se fazer esse movimento com a visão única e exclusivamente de melhorar a prestação jurisdicional naquela sua atividade fim, que é elaboração de decisões judiciais, sentenças, enfim, dando o resultado que as partes esperam final de um processo. Isso foi a nossa promessa, ainda no início da nossa posse, de que iríamos priorizar o 1º grau, porque é lá onde tudo começa. Este ano, quando assumiu a presidência do Tribunal de Justiça do Ceará, o desembargador Gleidson Pontes afirmou que os trabalhos da gestão seriam embasados em critérios estritamente técnicos. O Plano Estratégico 2015-2020 da Justiça Estadual é o norte das ações e está alinhado aos objetivos do Judiciário Nacional. Para falar sobre as prioridades, eu converso com Sérgio Mendes de Oliveira Filho, secretário de Planejamento e Gestão, e Marcelo Maia, assessor técnico da CEPLAG. Sejam bem-vindos. Obrigado, Pamela. Obrigado. Sérgio, quais as ações prioritárias a serem desenvolvidas pelo Tribunal na gestão 2017-2019? Foram levantadas 50 iniciativas estratégicas e nós findamos com 44 projetos prioritários, levando-se em considerações o impacto na estratégia, se havia alguma determinação legal para a execução daquela iniciativa, a ausência de custos e o impacto no 1º grau. Partimos da premissa de que melhorar o atendimento ao cidadão cumprir a estratégia do tribunal. Foi verificada a execuibilidade desses projetos e realizada uma programação de início. Findamos com 41 projetos estratégicos, dos quais 13 já estavam em andamento, já haviam sido iniciados no biênio anterior, e 28 iniciativas novas. 15 com início imediato, já para planejamento e execução, 10 estão aguardando algumas definições relacionadas à definição de escopo, e 3 estão aguardando recursos humanos e recursos financeiros. Dentre esses projetos novos de início imediato, nós podemos citar alguns projetos importantes com um impacto significativo na execução da estratégia do tribunal, como a construção de 3 novos fóruns, Iracema, Itapajé e Russas, adaptação de 2 outros fóruns, Independência e Santa Quitéria. Temos também um projeto de saneamento dos dados do 1º grau, que visa melhorar as estatísticas de produtividade da área jurisdicional. Alguns projetos relacionados à otimização de processos de trabalho, projetos relacionados à citação, intimação online, que vai otimizar os procedimentos judiciais também, projetos administrativos podemos citar também, como o projeto de gestão de desempenho individual dos servidores, que vão ter um impacto significativo de curto prazo, principalmente no 1º grau. Marcelo, como vai se dar o acompanhamento dos projetos? Eles passam por um acompanhamento pelo Escritório Corporativo de Projetos, que funciona na Secretaria de Planejamento e Gestão. O acompanhamento desses projetos se dá através de algumas
figuras de destaque como o gerente de projeto e como o patrocinador de projeto. O gerente de projeto é aquela pessoa que executa, o patrocinador é aquela figura institucional que articula algumas questões que estejam sendo problemáticas para a execução do projeto, que tem a visão institucional sobre aquele projeto. Nós temos ainda o comitê estratégico e o comitê executivo. O comitê estratégico é supervisionado pela desembargadora Nailde Pinheiro, e ele tem a responsabilidade de dar o olhar institucional sobre o andamento desses projetos estratégicos. Já o Comitê Executivo, que é o chamado COEX, ele é um fórum do secretariado da presidência, o presidente faz parte desse Comitê Executivo, e ele trata das questões do dia a dia, do cotidiano, que estejam também tendo algum impacto nesses projetos. Sérgio, que parcerias serão promovidas para viabilizar os projetos estratégicos? Nós podemos citar aqui o projeto Integra, né, que é o programa Integra, na verdade, que compõe uma série de projetos e compõe também um programa do governo do estado, que é o Ceará Pacífico. Esses projetos eles visam a integração melhor das informações da Justiça Criminal e são realizadas parcerias, é uma parceria constante com a Secretaria de Segurança e a Secretaria de Justiça. Temos outro projeto também que é o de citação das intimações online nos sistemas judiciais, onde isso vai otimizar muito as atividades jurisdicionais e os procedimentos, redução de custos e reduções operacionais. E vão ser realizadas parcerias com o Ministério Público, Defensoria, as procuradorias dos municípios, a Procuradoria do Estado, e no segundo momento prevê-se até parceria com os grandes litigantes para a realização dessas intimações online. Ao longo dos projetos podem surgir outras parcerias com outros órgãos, sempre no intuito de aumentar a execução desses projetos, otimizar os resultados e reduzir custos, principalmente. Recentemente, o Poder Judiciário passou por uma reestruturação de cargos e de unidades administrativas. Como isso vai impactar nas ações do plano estratégico? Vai ter um impacto positivo na estratégia, uma vez que nós tivemos algumas alterações na estrutura administrativa, inclusive, que visaram otimizar as atividades, né? Podemos citar, por exemplo, a separação de dois eixos principais do Tribunal de Justiça, um administrativo e um judiciário, com a criação das superintendências, Superintendência Administrativa e a Judiciária, com papéis bem definidos. Isso visa dar mais flexibilidade, mais rapidez nas atividades administrativas. Tivemos também a criação de setores importantes, como assessorias de articulação com o primeiro grau, dentro dessa tônica de priorização do primeiro grau da Justiça cearense. Uma assessoria da presidência também, de articulação externa. No próprio âmbito da CEPLAG, nós tivemos uma reestruturação que criou setores importantes, como um setor de planejamento orçamentário. Tivemos também a criação de um setor que vai trabalhar muito próximo com a Secretaria de Tecnologia da Informação, Diretoria do Fórum, Corregedoria, com a parte de inteligência de dados, né? Criação de painéis de monitoramento. No âmbito jurídico, a criação dos cargos de assessor de magistrado, assistente de magistrado, que é um pleito antigo dos magistrados cearenses e algo que a nossa perspectiva é que isso tem um impacto forte na produtividade. Também permite que o diretor de secretaria se volte mais para as questões da gestão da vara, que antes, muito comumente, na ausência desse assistente judiciário, o diretor de secretaria, que é de onde se espera ter aquela atitude de gerenciar a vara, também tinha que fazer, muitas vezes, fazer as vezes de assessor, de assistente, né? Com a criação desse novo cargo, tem essa melhor determinação da função de cada um. O Judiciário em Evidência faz agora um breve intervalo e daqui a pouco volta a falar sobre o plano estratégico do Judiciário cearense. Eu, como policial militar, inserida no universo totalmente, quase que masculino, mas, graças a Deus, estamos aí ocupando nossos espaços, né, nas repartições públicas, na rua, onde quer que nos colocarmos, né, a gente está ali para nos manter naquele posicionamento de profissional, de mulher, de mãe, e sempre com força, né, acordar cada dia e saber que temos ali uma batalha a travar e que no final do dia é uma vitória. Estamos de volta para falar sobre os projetos estratégicos do Poder Judiciário. Nossos entrevistados são o secretário de Planejamento e Gestão, Sérgio Mendes de Oliveira Filho, e o assessor da CEPLAG, Marcelo Maia.
Sérgio, o Plano Estratégico 2015-2020 está no 3º ano de atuação. Que resultados já foram alcançados até agora? No âmbito da interlocução, da aproximação com a sociedade, nós tivemos a realização de 4 encontros do Fórum Interinstitucional e Social. Tivemos também a realização de audiências públicas, palestras dos magistrados nas escolas, foram recebidas escolas e alunos de escolas e de faculdades também no Tribunal de Justiça. O próprio programa, esse programa com o qual estamos, o Judiciário em Evidência, é uma iniciativa do Plano Estratégico, que visa esse fim de aumentar a interlocução, a aproximação com a sociedade. No fortalecimento das medidas de conciliação, mediação, nós também tivemos uma série de ações, realização de semanas de conciliação, capacitação de mediadores e conciliadores, instalação de 39 centros judiciários de solução de conflitos de cidadania no interior do Estado, que resultou numa melhoria do nosso índice de conciliação do ano de 2015 para 2016 em cerca de 20%. Avançamos também na virtualização dos processos com a implantação do PJE nas comarcas do interior, resultando no índice de casos novos virtuais de 73,9%. Tivemos resultados importantes também na parte de recursos humanos e capacitação de pessoas, gestão de pessoas, com a capacitação de mais de 60% dos servidores do Poder Judiciário, e também a realização de cursos para magistrados, que impactaram mais de 50% dos magistrados. Nós temos alguns desafios a serem enfrentados nos próximos anos, nesse biênio e até o 2020, que é a nosso limite temporal do plano estratégico. Dentre eles, a melhoria da produtividade, realmente, aumento da celeridade. Temos ainda um congestionamento processual a ser enfrentado. Um outro grande desafio que se impõe ao Poder Judiciário é a realização de iniciativas estratégicas, a realização de ações sem impacto orçamentário, sem prejudicar esses esforços que visam a melhoria do atendimento ao cidadão. Como está o índice de eficiência do Judiciário cearense? No último Justiça e Números, que foi publicado agora recentemente, no ano de 2016, referente a 2015, nós atingimos um percentual de aproximadamente 69% de eficiência no índice de produtividade comparada, que é o índice que faz essa aferição da eficiência dos tribunais, levando-se em consideração o que ele produz, especificamente baixas processuais, com os recursos que tem. Esse índice de 69% alcançado pelo Poder Judiciário, ele importou a 4ª colocação dentre os tribunais de médio porte, é um resultado, um bom resultado, mas que traz oportunidade de melhoria. Marcelo, que avanços ocorreram na virtualização de processos? Nós podemos destacar que os casos novos que entram na comarca de Fortaleza já entram de forma eletrônica. No interior do estado, todas aquelas unidades de judiciário especial cível também entram de forma eletrônica. Juntando essas modalidades, nós já temos mais de 70% dos casos novos que entram atualmente no Poder Judiciário já são de forma virtual. Sérgio, o que foi feito para promover maior economia de recursos no Judiciário? Posso citar aqui a Portaria 144 de 2016, que trouxe uma série de iniciativas, como a revisão dos contratos, né? Que alguns dos contratos chegaram a ter uma redução de 25%, redução de custos com telefonia, com serviço de transportes, a implantação do Plano de Logística Sustentável, que foi uma iniciativa que foi iniciada pelo Conselho Nacional de Justiça a todos os tribunais, e é um plano que visa exatamente fazer esse acompanhamento, né, da gestão de custos na socioambiental, né, por meio de indicadores, por meio de metas, fazer esse acompanhamento de forma anual, periódica e sistemática. Marcelo, o atual Código de Processo Civil completou 1 ano de atuação este mês. Que metas e objetivos do plano estratégico contemplam as determinações do CPC? O destaque fica para o tema de desjudicialização de conflito por meio de mediação, e o plano estratégico do Poder Judiciário deu destaque a isso através de um tema estratégico. E assim como muitas das ações que foram já citadas, nós podemos voltar a citar a criação de 39 CEJUSCs, que são Centros Judiciários de Solução de Conflitos, aumento significativo de cerca de 20% das resoluções de processos por mediação e conciliação, e também a modalidade de resolução de conflitos de forma pré-processual. É uma modalidade que o CPC incentiva para que o conflito em questão seja resolvido antes mesmo que ele vire processo judicial.
Eu entrevistei o secretário de Planejamento e Gestão do TJCE, Sérgio Mendes de Oliveira Filho, e o assessor técnico da CEPLAG, Marcelo Maia. Muito obrigada pela entrevista. A gente agradece. O Poder Judiciário tem incentivado servidores a praticar exercícios físicos. O objetivo é reduzir os riscos de doença e garantir uma melhor qualidade de vida aos colaboradores. Muita gente começa com uma simples caminhada. Com o passar do tempo, vem o desejo de acelerar o passo, aumentar o percurso. E quando correr vira rotina, podem vir 5, 10, 21 e até 42 quilômetros. Uma maratona pode virar realidade, é o que garante Ed Eduardo Paiva. O empresário já participou de 11 dessas competições. Agora se prepara para o Ironman e falou sobre a experiência no esporte durante palestra no Tribunal de Justiça. Administrador de uma assessoria esportiva, ele apresentou os cronogramas de treinamento oferecidos em 5 bairros de Fortaleza, incluindo o Cambeba. Também explicou que a empresa oferece acompanhamento para quem tem interesse em fazer natação ou ciclismo. Em todas as modalidades, os colaboradores do Judiciário e familiares têm 10% de desconto. De acordo com a diretora da Divisão de Saúde Ocupacional do TJCE, o objetivo é incentivar os servidores a saírem do sedentarismo. O Poder Judiciário ele vai ter vários benefícios, né? São servidores com qualidade de vida melhor, mais dispostos, isso vai trazer uma produtividade maior. E aí o Poder Judiciário quer investir nisso para facilitar que essas pessoas coloquem cada vez menos desculpas para não praticar atividades físicas. O analista judiciário Simão Melo Gurgel gostou da iniciativa. Eu já estava praticando e estava sentindo que estava chegando num limite. Então veio super a calhar a assessoria, porque com ela possivelmente eu vou conseguir alçar uma distância maior, sem me lesionar, sem ter problemas maiores. Mas o educador físico João Tavares alerta que antes de percorrer os primeiros quilômetros é necessário ir ao médico. O médico ele entra em primeiro lugar para poder te dar um check-up e ver como você está. Vai dar um aval, vai dar um norte para o educador físico. O educador físico vai receber os exames do aluno e aí vai dar um norte para ele como ele pode proceder. Então a carga vai ser dada em cima disso aí. O Judiciário em Evidência fica por aqui. Confira outras notícias no site www.tjce.jus.br ou nas nossas redes sociais. Você também pode acompanhar o programa por meio do YouTube. Obrigada pela companhia e até semana que vem.